Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Muito boa noite, que as mais ricas bênçãos de Deus possam estar presentes em vossa vida e na vida de seus familiares. Desejo que esta live, hoje estamos começando mais cedo, 19 horas e 10 minutos, mas que nossa finalidade, o fundamento das nossas lives é trazer à tona a edificação do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, nossos queridos e amados irmãos, que todos nós estamos no mesmo barco, aquartelados dentro de nossas casas, até as calamidades passarem. Eu quero respeitosamente cumprimentá-los e desejo que as bênçãos venturosas do Espírito de Deus se mova abundantemente sobre todos vós. E que eu e você sejamos outra vez alcançados pelo beneplácito favor de Deus e que tenhamos na nossa mente, no nosso mundo imaginário, que tudo está sobre o mais rígido controle do Senhor. Sua soberania é indiscutível, inenarrável e inexplicável. Deus detém os poderes em suas mãos. Poder político, religioso, bélico, econômico, está nas mãos do Senhor. Ele reina sobre todos os homens. Ele está no mais alto píncalo da glória. E de lá ele contempla aos bons e aos maus. Então, discutirmos a soberania de Deus é navegarmos contra as grandes correntezas dos oceanos. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o porquê do coronavírus. Ele conhece os nossos pensamentos ainda informes. Nossa vida é escrita no seu livro sem que nenhuma delas existissem. Ele detém em suas mãos a chave do inferno e da morte. Com ele está a glória, o poder, a majestade. Dele emana todos os fluidos benéficos para socorrer em tempo de calamidade a humanidade, os homens que ele fez à sua imagem e semelhança. É baseado nesta premissa que nós adentramos aos vossos lares por esta live, outra vez com congratulações a todos os irmãos e irmãs que marcam presença sempre em nossas lives, nos dando apoio moral, espiritual, incondicional. Obrigado, muitíssimo obrigado pelo carinho, respeito, amor que sempre tendes para comigo. Momente esses dias que estamos vivenciando no planeta Terra, onde as respostas que precisamos não encontram-se em nenhum dos humanos. Só Deus detém todas as respostas necessárias para os nossos questionamentos. Embasado neste princípio divino, nós vamos trazer para vocês agora uma história bíblica muito linda entre Cristo e a sua igreja. Nada melhor do que nos deleitarmos nesses tempos difíceis e vivermos sob os auspícios da palavra de Deus. Continuarmos marcando sua presença
na consagração da nossa vida, no jejum, na oração, na leitura bíblica, para que venhamos a nos fortalecer em tempos de calamidades. E sabemos que tudo isto tem princípio, tem meio e tem fim. Ficamos firmes na esperança e não movamos-nos facilmente de nossa fé, pois a fé é o elemento básico e suficiente para dar estabilidade à nossa crença e à nossa jornada até o fim. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser fiel é um dos predicativos marcantes, indiscutíveis, impressionantes, que a palavra de Deus nos outorga, o direito de mantermos-nos fiéis a Deus, por amor, e por sabermos que recebemos do nosso Senhor as mais claras revelações de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vivamos esta fé diária, enquanto aprendemos mais um pouquinho sobre Cristo e a sua igreja. Vamos começar. Uma vez que estaremos estudando o Apocalipse nesses dias, é importante, irmãos, entender o que é uma revelação. Se estamos estudando o Apocalipse, principalmente nesses dias, é importante nós entendermos o que significa uma revelação. A palavra revelação, ela vem da palavra grega apocalipse, que significa três coisas. Se você quiser notar, pode notar. A palavra revelação vem da palavra grega apocalipse, que significa três coisas. Primeiro, descobrir. Segundo, desvendar. E terceiro, manifestar. Então, Apocalipse vem dessas três palavras predicativas: descobrir, desvendar e manifestar. Revelação é a manifestação de Jesus Cristo. Ela pode ser vista de duas maneiras categóricas: como a revelação da pessoa de Jesus Cristo e como a revelação do que ele pretende fazer, começando com a era da igreja até chegar ao fim dos tempos. Isto é uma plácida e categórica revelação do Apocalipse. A era da igreja é esse período de tempo em que ela está na terra. A igreja é composta dos seguidores de Jesus Cristo, em oposição a uma igreja que é um edifício onde as pessoas se reúnem para adorar. A igreja, a era da igreja, começou 50 dias depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, no dia sagrado judaico chamado de Pentecostes. Aí começou a era da igreja, a festa das semanas. Ela acabará quando a igreja for arrebatada para Nova Jerusalém. Aí acabará a era da igreja. Assim como uma semana é dividida em 7 dias, assim como uma semana é dividida em 7 dias, a era da igreja está dividida em 7 períodos.
Mais detalhes nós vamos dar no prosseguimento de nossa palavra nesta noite. João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus Cristo, foi escolhido por ele para escrever o Apocalipse. Uma vez que conhecia Jesus pessoalmente, João muitas vezes, é chamado o apóstolo João. Ele nunca se vangloriou disso, mas simplesmente se designava como um servo de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João. Queridos irmãos, a maioria das pessoas que estudam Apocalipse tende a chegar logo nos temas mais polêmicos, como sejam a marca da besta, as duas testemunhas que aparecem mais tarde. Elas ignoram partes da Bíblia que contêm muitas verdades valiosíssimas. Todos os versículos da Bíblia são importantíssimos e precisamos entender o que cada um deles significa para nós. Deus deu a mensagem de Apocalipse para seu Filho Jesus Cristo. Ele queria que Jesus passasse aos seus servos esta mensagem. Por isso Jesus Cristo entregou a um anjo. O anjo então entregou a João, que por sua vez entregou à igreja. O propósito de Deus era fazer com que a igreja soubesse o que aconteceria no futuro. O texto deixa claro que esses eventos acontecerão em breve. Significa que começarão em um futuro próximo. No entanto, lembre-se de que a edificação de Deus para em breve é muito diferente da nossa. A definição de Deus para em breve é muito diferente da nossa. Quem escreveu o Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, verso 2. João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João escreveu o livro e coube a ele registrar o que viu. E o que ele viu foi a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. As coisas escritas neste livro são a palavra de Deus. E elas vêm de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por conseguinte, o livro do Apocalipse foi chamado o livro dos sete igrejas, 7 espíritos, juízo com 7 selos, juízos com 7 trombetas, juízos com 7 taças, 7 trovões, 7 bênçãos, 7 declarações de Jesus com a expressão eu sou o que sou. As pessoas muitas vezes querem saber porque tantos 7, e ao todos em Apocalipse,
nós temos 54, 7. 54, 7. Muitos estudiosos chamam-nos de evidências da inspiração e instrução divina. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse, mais do que um livro, mais do que um livro de doutrina, de repreensão, de correção, de instrução, é um livro de profecias. O cumprimento destas profecias começou no primeiro dia da era da igreja, o Pentecostes. Deus nos levou, João, a escrever o Apocalipse, para o livro não ser ignorado, mas para ser lido, para ser ouvido, para ser guardado e para ser levado a sério. No entanto, meus caríssimos irmãos, algumas pessoas não irão lê-lo porque não têm interesse, têm medo ou acham o livro difícil demais para entendê-lo. Tudo o que Deus pede é simplesmente que leamos o Apocalipse. A palavra ouvir pode significar simplesmente ouvir outra pessoa lendo o livro, mas isto provavelmente significa reconhecer que Apocalipse é a palavra de Deus e precisa ser ouvido com o coração. A palavra guardar requer obedecer aos mandamentos bíblicos. Deus prometeu uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam sua palavra. Isto significa, caríssimos irmãos, que Ele nos ajudará a entendê-las por uma revelação trazida pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, verso 4, diz assim: João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Apocalipse é para todos os cristãos, mas aqui no início está uma seção especificamente dirigida às 7 igrejas em particular. A saudação é graça e paz, a necessidade comum de todas as pessoas. Sem a graça de Deus, pereceríamos. Sem a paz de Deus, não teríamos certeza de nossa salvação. A fonte de graça e de paz é o Deus eterno a quem nós servimos, o Deus que é, que era e que há de vir. Além da paz de Deus, caríssimos irmãos, a Bíblia fala sobre a paz entre as pessoas, entre as nações. O mundo não precisa de guerra, de um período de tribulação e de coisas desse tipo. Ele pode ter paz entre as pessoas e as nações ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. O Espírito Santo ocupa um lugar dentro do trono de Deus. Ele tem uma natureza séptula, composta de 7 virtudes, que são chamadas de 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor fala da natureza de Jesus. O Espírito de sabedoria fala da capacidade de tornar as decisões certas.
O espírito de entendimento fala da capacidade de compreender tudo. O espírito de conselho fala da capacidade de dar bons conselhos. O espírito de poder fala do poder para fazer o que Deus quer. O espírito de conhecimento fala-nos da capacidade de saber além da compreensão humana. O espírito de temor do Senhor fala da capacidade de respeitar a soberana vontade de Deus. Ele também é chamado de soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Glórias ao nome de Jesus. Deus pretende estabelecer seu reino aqui na terra. E Jesus é o escolhido que governará este reino milenal. Já antes do seu nascimento, um anjo visitou sua mãe, a Virgem Maria, e disse que ele teria um filho que se sentaria em um trono e que teria um reino eterno. A promessa de que Deus enviaria seu filho Jesus pela primeira vez para morrer na cruz se cumpriu à risca. Portanto, meus amados irmãos, muitos acreditam que a promessa de que Deus enviará seu filho pela segunda vez para governar sobre todas as coisas também se cumprirá à risca. Jesus Cristo é chamado no livro de Apocalipse de a testemunha fiel. Jesus foi fiel em todas as coisas que Deus lhe deu. Ele era a palavra que se fez carne, um exemplo fiel da natureza do Deus vivo, Jesus Cristo. O primogênito dentre os mortos, Jesus foi o primeiro a morrer e a ressuscitar dos mortos. Ele nunca morreu novamente. Outros ressuscitaram dos mortos, mas depois morreram novamente. O soberano dos reis da terra. Esta é a posição no mundo. Os governantes do mundo ainda não se deram conta de que Jesus Cristo está no comando, mas ele está no comando de todas as coisas. Chegará o dia em que ele reinará fisicamente sobre o poder na terra. A Bíblia também nos diz que Jesus Cristo nos ama. Ele nos ama com um amor eterno, um amor que nunca falha. E a prova do seu amor está no fato de que ele remove nossos pecados mediante o derramamento do seu próprio sangue sobre a crucificação. Nós somos os seus súditos, súditos deste reino eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele seja glória, poder para todo sempre. Amém. Jesus fez de nós um reino de sacerdotes, sacerdócio real. Foi isto que ele nos fez. Não podemos retribuir dando-lhes glória e poder por toda a eternidade. Jesus é o nosso rei e nós somos súditos em seu reino. Uma vez que ele nos exaltou, nós os exaltaremos também. Devemos nos concentrar nisso. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém, amém
e amém. Jesus Cristo foi embora com as nuvens e ele está voltando com as nuvens. A segunda vinda de Jesus não será em segredo. Até aquele que os rejeitaram, o crucificaram, o verão. Esta é a parousia. Todos saberão quem ele é. Aqueles que o rejeitaram chorarão por terem ficado tão cegos da pura e inigualável verdade. Seria sábio se todas as gerações dessem ouvidos ao claro ensinamento da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seria uma bênção. Apocalipse capítulo 1 e verso 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo o que se pode dizer sobre Deus, do início até o fim, do A à letra Z. É o Criador de todas as coisas e será o juiz definitivo de todas elas. Ele é o Senhor de tudo, soberano em tudo. No versículo de número 4 deste capítulo, notamos que Jesus é o Deus eterno, o Deus que é, que era e que será. No versículo 8, ele se refere a si com as mesmas palavras. Ele é igual ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Deus eterno, é o nosso maravilhoso conselheiro. Apocalipse capítulo 1 e verso 9 diz assim: e eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No versículo de número 8, apresentou-se agora, é João quem se apresenta. Ele é o irmão espiritual do cristão, um irmão em Cristo. Ele é o companheiro do cristão, um companheiro no sofrimento pela causa de Cristo. Todos os cristãos são membros do reino espiritual de Deus, a igreja. Um reino que ensina e requer paciência. João estava na ilha de Patmos, uma ilha no mar Mediterrâneo, onde foi preso pelo imperador romano Domiciano, o que explica o seu sofrimento. Seus crimes foram: ele não negou a verdade da Bíblia, ele não negou o testemunho de Jesus Cristo. João preferiu ser lançado na prisão e morto do que rejeitar a nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não deixará de ter problemas ao tornar-se um servo de Deus. Não atravessaremos a vida sem problemas. Estamos no processo de ganhar uma coroa. No entanto, há cruzes para se carregar, perseguição antes de recebermos a coroa da vida. Porque devemos adorar a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 e verso 10. No dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Queridos e amados irmãos, quando João estava na prisão, os cristãos adotaram a prática de adorar a Jesus Cristo no domingo. Há duas razões para isso. Primeira, Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E o Pentecoste cai também no domingo.
Era domingo, o dia do Senhor, e João provavelmente orava quando o Espírito Santo começou a se apoderar dele. Mesmo sob a influência do Espírito Santo, João ouviu uma voz incomum, que parecia com uma trombeta. Os cristãos ouvirão o som da trombeta de Deus quando ressuscitarem dos mortos. E João ouviu uma voz como de trombeta quando foi chamado até o céu. Além disso, Jesus sabia onde João estava, mesmo ele estando preso em uma ilha muito distante. Apocalipse capítulo 1, verso 11, está escrito, que dizia: escreves no livro o que você vê e envia às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. A voz disse a João para escrever em um livro o que ele estava prestes a ver. Este livro é o Apocalipse. Neste momento da história, provavelmente havia milhares de igrejas do mundo. De todos, Jesus escolheu 7. Ele até as identificou em uma ordem muito especial e muito precisa. Muito precisa. Glória a Deus. Relembrando a história, percebemos porque Jesus escolheu estas 7 igrejas, em particular, e porque as alistou nesta ordem. As qualidades boas e más dessas igrejas e os problemas que enfrentavam são ideias para instruir todo o povo de Deus. E essas mesmas qualidades e problemas, por fim, se tornaram profecias que revelam o futuro da igreja do Senhor Jesus. Isso condiz com o que Jesus disse quando chamou o livro do Apocalipse de palavra de profecia. Além de outras coisas, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, é um esboço profético da história da igreja. Revela essas 7 fases que a igreja do Senhor teria que passar. Os 7 candeeiros de ouro está explicitamente em Apocalipse capítulo 1, verso 12, que diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. Queridos irmãos, ao ouvir a voz, João virou-se para ver quem falava, mas a primeira coisa que viu foi os 7 candeeiros de ouro. No versículo de número 20, nós veremos que esses candeeiros de ouro representam as 7 igrejas. Elas representam 7 diferentes períodos da era da igreja. E ali está também, entre os candeeiros, o nosso sumo sacerdote. Apocalipse 1, versículo 13. E entre os candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegou aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Em seguida, João viu de onde vinha a voz. Alguém que parecia ser o filho do homem estava em pé no meio das 7 igrejas. Ele estava usando uma túnica longa até os pés, com a faixa dourada ao redor do peito. Qual é o significado disso, meus irmãos? Porque esta visão de Jesus de pé, com vestes oficiais de sumo sacerdote, no meio das 7 igrejas, ele disse: pois onde se reuniram 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Essa visão significa que o Filho de Deus, que Jesus Cristo, ficará no meio da igreja ao longo de sua era e da sua história.
Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que está sempre com sua igreja. O único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote que sempre é capaz de interceder por nós. Durante o milênio, os sacerdotes judeus servirão a Jesus e se sujeitarão a ele. Eles seguirão a ordem de Arão, mas Jesus seguirá a ordem de Melquisedeque. Jesus pertence a uma ordem superior, infinitamente superior. João vê ele de cabelos brancos como a neve. Apocalipse 1, verso 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Quando Jesus foi crucificado, seu cabelo provavelmente estava desarrumado, de modo que a coroa de espinhos espetada em sua cabeça, muito provavelmente formou coágulos de sangue nos cabelos. Agora seu cabelo é como o cabelo de Deus na visão do ancião, tida por Daniel. Ele brilha como puro e branco. No céu está o Senhor, brilhando como ouro reluzente e polido. A soberania de Deus, o triunfo galgado da sua ressurreição dentre os mortos, lhe qualifica como o primeiro e o último, que morreu, mas vive para sempre. Enquanto estava no deserto, Moisés disse aos hebreus: o Senhor Deus, o Deus zeloso, é fogo consumidor. Deuteronômio 4 e 24. Os olhos de Jesus ardiam como fogo enquanto ele examinava as 7 igrejas. Nada escapava do seu olhar penetrante. Ele podia ver toda má e boas obras, todas as ações das gerações que viriam. Lembra-se que ele esmaga todos os seus inimigos. Lembra-te disso. João capítulo 1, verso 15 do Apocalipse diz assim: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos hebreus que se levantassem e esmagassem seus inimigos com cascos de bronze. Este é o lembrete de que ele julgará a todos, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Sua voz bramiu como a onda poderosa do mar. Era a voz daquele que falou para trazer tudo à existência, à criação. A voz daquele que ressuscitará os mortos por ocasião do arrebatamento. A voz poderosa daquele que tem autoridade sobre todas as nações. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso juiz. Queridos e amados irmãos, continuamos lendo o Apocalipse 1 e 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Jesus nos diz que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. A possibilidade desses anjos serem líderes espirituais das igrejas, designadas por Deus, gera uma grande discussão. Ainda que sejam, cabe a eles cuidar das igrejas. O fato de que eles estarem na mão direita de Jesus significa que eles são seus preciosos bens pessoais.
As Escrituras dizem-nos que a espada afiada de 2 gumes representa a palavra de Deus. O primeiro gume, gume da interpretação. O segundo gume, o gume da aplicação. Lemos o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções dos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Jesus lidará com sua igreja por meio de sua palavra. A Bíblia é a espada muito eficaz que penetra e corta em ambos os sentidos. Seria prudente que dissemos ouvidos ao que ela tem a dizer sobre Jesus e julgar de acordo com os padrões que a palavra de Deus nos oferece. Queridos e amados irmãos, o Apocalipse é uma maravilha, é o livro da nossa esperança, é a consonância do nosso saber, é a magnitude de nossa fé, é a glória de nossa redenção, é o triunfo da nossa esperança. Pautamos a palavra de Deus em nossa vida diária, para que por ela venhamos a sermos sábios, inteligentes, filhos amáveis de Deus, indesculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Saiba que diante de tanta corrupção, diante dos problemas e de epidemias que graçam sobre o planeta Terra, é indiscutível a soberania de Deus, é indiscutível seu controle absoluto, é indiscutível que tudo paira na palma das suas mãos, é indiscutível que ele age na história, é indiscutível que ele tem a história nas suas mãos, é indiscutível o seu divino poder para operar, para decidir, para agir na hora que ele quiser. Deus é soberano em todos os seus desígnios, em todos os seus caminhos e em todos os seus propósitos. Ele é absoluto como legislador, ele é absoluto como rei de justiça, ele é absoluto como Senhor, criador e preservador da vida. Portanto, caríssimos e amados irmãos, permaneçamos nele, permaneçamos, aguardamos a sua volta, permaneçamos intactos com esta fé imperecível, inquestionável, irrevogável, transcendental, que transcende o limite das imaginações e dos nossos próprios pensamentos. A fé que se apodera das promessas de Deus, a fé que torna o invisível visível e o abstrato concreto. Portanto, estejamos conscientes de que ele detém todo o poder. Ele pode, num passo, num abrir, num piscar de olhos, sanar os problemas da humanidade, se assim ele o quiser. Porém, ele também tem algo para disciplinar. Ele disciplina a humanidade quando ele quer e como ele quer. Estejamos, pois, aleluia, ao recebermos a disciplina do Senhor, vivenciamos mais a fé e a esperança, porque o Senhor disciplina aquele que é filho. E se estáis sem disciplina, então não sois filhos, sois bastardo. Aceitamos a disciplina de Deus, quer pelo vento, quer pelo fogo, quer pelas águas, quer por epidemias, quer por qualquer coisa. Aceitamos a disciplina do Senhor e não venhamos a questionar nada, porque quem somos nós para questionarmos a soberania do Santo de Israel? Quem somos nós para debatermos como e dialogarmos com ele a respeito dos porquês? Não, os porquês são dele e os paraquês são nossos. Baixemos as nossas cabeças, baixemos as nossas frontes e aceitemos-nos a correção de Deus. Quem sabe se essa pandemia internacionalizada, permissão de Deus para nós nos santificarmos mais,
permissão de Deus para nós chegarmos mais perto do Senhor, uma permissão de Deus para ler mais a sua palavra, uma permissão de Deus para dobrar os nossos joelhos, uma permissão de Deus para exaltarmos a sua soberania, uma permissão de Deus para dependermos mais do Senhor, uma permissão de Deus para andarmos com Ele humildemente, uma permissão de Deus para darmos a Ele a glória que o seu nome merece, uma permissão de Deus para dizer quanto o amamos. Louvado seja o nome do Senhor, que é na bonança, que é na escassez, que é na alegria, que é na tristeza, que é na fartura, que é na escassez. O amamos ao Senhor incondicionalmente, estamos com Ele, estamos por Ele, somos dele em todas as adversidades, em todos os problemas, nós somos dele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso soberano, Ele é a nossa glória, Ele é a nossa aurora, Ele é a nossa esperança. Louvado seja o seu glorioso nome. Poderoso é o Senhor, aleluia, aleluia e aleluia. Eu quero esta noite e nesta live ministrar sobre você uma bênção de esperança. Continue acreditando nas profecias, continue se achegando mais perto da palavra. Leia o Apocalipse, viva o Apocalipse e saiba que todas estas coisas são prenúncios do grande dia que está para chegar. O dia do Senhor vem e se aproxima aceleradamente. O dia do Senhor está chegando. Oh, aleluia! Dia de inquietação, dia de nuvens, dia de trevas, dia de densas trevas. A Bíblia diz: ali chorará amargamente o homem poderoso. E o profeta vê homens tendo cólicas como se estivessem grávidos, de tantas dores, de tanta palidez, de tanta angústia que acontecerá na terra no dia do Senhor. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, aleluia, aquela que ama Jesus, aquela que descansa em Jesus, aquela que já recebeu Jesus, aquela que crê em Jesus, aquela que concede a palavra no seu coração, esta noiva eleita, essa igreja vitoriosa, aleluia, esta noiva exemplar, ela não entrará nesta condenação eterna, ela não receberá o cálice da ira divina, jamais, 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 aleluia. Assim como Deus livrou a Noé e a sua família do dilúvio, ele livrará a igreja da grande tribulação. Assim como Abraão orou no capítulo 18 de Gênesis e disse: Senhor, por amor de 50 justos, tu não destruirás. Sim, não destruirei. Deus não condena justo com injusto de maneira nenhuma. Não veio juízo na terra, aleluia, enquanto Ló não saiu, o sol não se pôs em Zoar, aleluia. Assim, enquanto a igreja estiver na terra, ainda há uma esperança para você, ainda há uma esperança para a tua salvação, ainda há uma esperança para a tua reconciliação. Oh, por favor, aproxima-te de Jesus agora, crê na palavra de Deus agora, Ele está perto de ti agora, Ele quer te salvar agora, Ele quer te abençoar agora, Ele quer te fortalecer agora, Ele quer curar as tuas dores, Ele quer curar as tuas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto aqui a gloriosa presença de Deus. Oh, glória a Deus. E eu sei o que você está sentindo comigo, esta presença gloriosa. O Apocalipse está diante de nós. Falta agora você receber e acatar e guardar a palavra, como está escrito: bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem e bem-aventurado os que guardam a palavra desta profecia, porque o fim está próximo, o fim está próximo. Estamos vivendo as últimas nuvens empoeiradas, as últimas nuvens turvas, como se algo estivesse para acontecer, a iminente volta de Jesus, o rapto da igreja,
o rapto secreto da igreja. Oh, glória a Deus. Vamos, irmãos, espalhar esta live para todo mundo. Vamos compartilhar esta live cheia de fogo, cheia de poder, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Isso não é uma live burocrática, isso não é uma live artificial, isso é uma live que sai do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, para a tua edificação espiritual, para aqueles que se afastaram do Evangelho, que voltem depressa agora. Respeite a soberania de Deus, dê crédito à palavra do Senhor, volte depressa, depressa para os braços de Jesus Cristo. Ele te chama, Ele te espera, Ele quer esta noite mesmo perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Corra para Jesus, nele você encontrará refúgio, nele você encontrará descanso, nele você encontrará paz, nele você encontrará o perdão dos seus pecados e o dom da vida eterna. Venha depressa para Jesus esta noite. Aleluia. Eu não posso terminar esta palavra enquanto eu não vi milhares de pessoas, aleluia, se rendendo a Cristo, aleluia, e milhares de irmãos compartilhando esta live para seus amigos, para as famílias que estão desrasgadas dos caminhos do Senhor, para aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, para que voltem depressa, voltem depressa. Eu estou com mais de 700 pessoas aqui que estão me acompanhando, aleluia, nesta live, orando. Eu profetizo que esta noite a bênção de Deus repousa sobre a tua vida, repousa sobre o teu lar, repousa sobre o teu celeiro, repousa sobre a tua família, aleluia. E se alguém tem familiares que estão doentes, toque com as suas mãos agora e receba a cura divina, instantânea. Receba o toque de Deus nesta hora. Receba o livramento do Senhor nesta hora. Se alguém não é batizado com o Espírito Santo, comece pela primeira vez a orar em línguas estranhas. Oh, glória a Deus. Eu estou aqui diante de uma revelação bíblica, diante do livro do Apocalipse. Esta revelação cristocêntrica, esta revelação verdadeira, esta revelação altruística, esta revelação divina. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu estou chegando, aleluia, pela fé, na Nova Jerusalém com você. Vamos nos apoderar de todas as promessas de Deus, de todas as riquezas de Deus, de todo o conteúdo da palavra do Senhor, e vamos nos imergir nesta palavra, absorver esta palavra, reter esta palavra, confessar esta palavra, amar esta palavra, esperar nesta palavra, acreditar nesta palavra, falar esta palavra, ensinar esta palavra que salva, esta palavra que transforma, esta palavra que aviva, esta palavra que ilumina, esta palavra que justifica, esta palavra que regenera, esta palavra que guarda, esta palavra que fortalece, esta palavra que abençoa. Então receba a palavra, tome posse da palavra, acredite na palavra, mergulhe na palavra, tenha a palavra, leve a palavra, reparte a palavra, guarde a palavra. Oh, aleluia, se apodere desta palavra de Deus, esta palavra gloriosa, que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não haverão de passar. É por esta palavra que nós vivemos, é nesta palavra que nós cremos. Não é palavra de homem, não é palavra de político, não é palavra de filósofo, não é palavra de sociólogos, é a palavra de Deus, a palavra que eu amo, a palavra que eu absorvo, a palavra que eu sinto, a palavra que restaura minhas forças. Aleluia, esta palavra que por ela eu enriqueço na fé, enriqueço na graça, enriqueço no amor, enriqueço na alegria, enriqueço na saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo acontece por causa da palavra. Então, meus irmãos, o Apocalipse é o livro da esperança. Eu quero repetir esta noite: Apocalipse é o livro da esperança. Ela renova a minha esperança, a palavra renova a minha fé, renova o meu entendimento, renova o meu saber, renova a minha crença, renova o meu louvor, renova a minha adoração, renova a minha afeição, renova o meu entusiasmo. Oh, ela me dá saúde, ela me dá alegria, ela me dá vitória. Venha comigo, receba a restauração da sua força, receba a restauração da sua fé, receba a restauração da sua saúde, receba a restauração da sua energia, receba a restauração da sua comunhão com Deus, receba o perdão dos seus pecados, receba o lenitivo da vida eterna, receba, saiba que o seu nome está sendo escrito no livro da vida através da sua confissão.
Venha para o lado de cá, receba todas as promessas de Deus, inquestionáveis, absolutas, gloriosas, inefáveis, sublime. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por todos esses irmãos que comigo todas as tardes estão aqui, marcando presença, dando glória a Deus comigo, falando em línguas estranhas. O calassuri candalabassuri andeleba, o calassuri quente omendereba, e de cante omecalamadara suriente omendere, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Receba agora um renovo espiritual, como eu estou recebendo aqui agora. O Deus que está comigo aqui no meu escritório está com você aí na sua casa, curando as suas enfermidades, levantando o seu ânimo. Você que amanheceu, que teve um dia de tristeza, um dia pensativo, um dia com problema na sua mente, receba agora o livramento em nome de Jesus. Pense agora positivamente, já deu certo, já deu certo, já deu certo. Jesus está no controle de todas as coisas, não temos a quem temer, aleluia. Ainda que o Salmo 46, oh glória a Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vai tosquenejar, não tosquenejará, não dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele vai guardar a tua entrada, Ele vai guardar a tua saída, Ele vai guardar a tua família, Ele vai guardar os teus, Ele vai guardar os teus bens, Ele vai guardar você, Ele vai te dar saúde nesta época de pandemia. Mal nenhum te sucederá. Eu profetizo em nome de Jesus que da cabeça à planta dos seus pés Satanás não vai te tocar. Em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, receba saúde agora. Mergulhe comigo agora nesse bálsamo, mergulhe comigo agora nesta palavra revelada, mergulhe comigo agora nesta fé. Você não vai perder, você não vai recuar, você não vai retroceder, você não vai cair, você não vai se esmagar. Não, maior é aquele que está com você, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então creia, viva pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Reparta esta live, compartilha esta live, aleluia. Muitos precisam ouvir esta palavra para sair do claustro, para sair da sanha da tristeza, para sair da sanha da opressão. Muitos precisam ouvir esta palavra de estímulo, de renovação, de poder, de entusiasmo, de crença, de fé, aleluia. Essa palavra que inspira, que revela, que traz contentamento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou parar enquanto você não receber a bênção de Deus. Eu quero testificar com o meu espírito de que você foi abençoado. Eu dou a minha alma, eu dou a minha vida nesta pregação, contanto que você receba a bênção do Senhor. Eu comecei dando um estudo, eu comecei meditando com você no Apocalipse, mas agora a revelação chegou, a palavra chegou, a inspiração chegou, a alegria chegou, os dons chegou, a glória chegou, o Espírito de Deus está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor, para você não temer, para você não voltar, para você não recalcitrar, para você não olhar para trás. Deus é o provedor, Deus é o sustentador. Ele vai prover para você, Ele vai abrir uma porta onde não tem porta, Ele vai mostrar uma saída, aleluia. Ele transforma o ordinário em extraordinário, Ele transforma o vil numa coisa grande e peculiar, Ele transforma o que não é no que é, na aparência, na verdade. Ele traz a luz nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba agora essa porção bíblica da palavra do Senhor, essa injeção de fé, essa injeção de ânimo, essa injeção de crença, essa injeção de alegria, essa injeção de entusiasmo. Aleluia. Não perca a sua fé, que uma vez foi dada aos santos, mas Judas fala: exorto-vos, irmão, a batalhar, a balijar pela fé, que uma vez foi dada ao santo. Não é hora de baixar a cabeça, é hora de levantar a cabeça. É nessa hora que precisamos provar a nossa fé, precisamos provar as nossas raízes. Louvado seja o Senhor. O Evangelho não está na superfície, não. O Evangelho está dentro da alma. O Evangelho está no âmago da nossa alma. O Evangelho está no âmago da nossa crença. Aleluia. Não temos um Evangelho superficial. Não, Senhor. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos em quem cremos. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Eu não posso parar enquanto Deus não açoitar você com uma bênção esta noite. Um açoite de glória. Um açoite de esperança. Um açoite de alegria. Um açoite de renovação. Eu não posso parar. Aleluia. Eu tenho muitas almas para ganhar ainda.
aleluia, aleluia. Você que está desviado, você que está frio na fé, receba a glória do Senhor, receba a salvação de Deus, volte para os caminhos do Senhor, receba nesta noite, louvado seja Deus, a bênção do Todo-Poderoso, receba a alegria do Todo-Poderoso, receba um renovo do Todo-Poderoso. Não fique assim, não pare no caminho, não fique cabisbaixo, não fique no ostracismo, não, levanta a cabeça, aleluia, faça como Josué fez, faça como Josué fez, não atente para as mensagens negativas, aquelas mensagens que você não pode, aquelas mensagens que você não é, aquelas mensagens que você não tem, jogue isso para fora, pula por cima desses obstáculos, pula para cima desses impedimentos medíocres que Satanás tenta colocar na vida dos servos de Deus. Levante a sua cabeça, respire fundo, enche o peito de ar e glorifique o nome de Jesus comigo agora. Dê glória a Deus aí onde você está, dê aleluia aí onde você está. Eu estou molhado de suor aqui, sentindo esta glória de Deus na minha alma, na minha vida, como se estivesse na igreja pregando para 30, 40, 50 mil pessoas. Não interessa, eu estou diante de Deus, eu sei que milhares e milhares estão me acompanhando, eu sei que esta palavra tem um endereço certo, eu sei que esta palavra é poderosa para salvar, eu sei que esta palavra é poderosa para renovar, eu sei que esta palavra é poderosa para curar, eu sei que esta palavra é poderosa para trazer benefícios incalculáveis, inimagináveis a todas as pessoas. Então eu não posso parar na jornada, eu preciso caminhar, eu preciso olhar para frente, mas dar um passo, eu preciso ir até os meus limites, aleluia, eu tenho que sair da zona de conforto e partir agora para o campo de peleja. Jesus Cristo está voltando, é a nossa maior esperança, é o nosso maior zelo, é a nossa maior fé, é a nossa maior crença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, compartilhe esta live, aleluia. Há muitas pessoas que serão salvas esta noite. Eu estou vendo milhares e milhares de pessoas se rendendo a Cristo. Eu estou vendo muita gente dobrando joelhos em sua casa. Eu estou vendo gente abraçando, se congratulando, mesmo que não possa abraçar, mas por fé estou vendo essas coisas acontecerem, porque Jesus é poderoso, Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é inaudito, Ele é profundamente, aleluia, especial para nós, e é nele e por Ele são todas as coisas visíveis e invisíveis, seja trono, seja principado, seja potestade, tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o candeeiro de ouro, é o apóstolo da nossa confissão, é o rei que reina, é o rei que pode, é o rei que tem, é o rei que dá, é o rei que sabe, é o rei que vai julgar todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Que o diabo queira ou não queira, o futuro rei desta terra chama-se-á Jesus Cristo de Nazaré, e ele reinará, diz a Bíblia, de mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Então, por favor, você que serve a este reino, você que é súdito deste reino, você que ama este reino, você que conhece este rei, parte para cima, parte para frente, não desanima. Louvado seja o nome do Senhor, parte para frente. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, aleluia. Eu creio que depois que passar essa tempestade, que passar essa pandemia, eu creio, eu vejo uma igreja ousada, obstinada. As mensagens vão mudar, vão ser mensagens coerentes, mensagens bíblicas, mensagens de renovo, mensagens de avivamento, mensagens da vinda de Cristo, aleluia, mensagem do Calvário, da ressurreição, do túmulo vazio. Eu creio nisso, eu creio que um grande avivamento está para vir na terra, eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.